Olá, amigos, estamos começando mais um Mesa Podcast nos estúdios da CNI News, no edifício da Associação Comercial e Empresarial de Catanduva. Vou conversar com vocês hoje sobre um assunto que tem a ver com a evolução do mundo. É verdade. Você se lembra uma época em que, para ir de um lado para o outro da cidade, as pessoas só tinham táxi ou ônibus? E aí surgiu aquilo que foi uma redenção para muitas pessoas, que são os aplicativos para você pedir um carro a hora que você precisa, a hora que você necessita. O carro pega você na sua casa e deixa onde você precisar. Nós vamos conversar com um dos melhores aplicativos que existem na cidade, na região, que é Decar. E hoje a gente vai conversar com o Jorge Azevedo. Tudo bem, Jorge? Como é que está? Bom, graças a Deus. Beleza. Orlando, como é que está? Obrigado por estar aqui. Obrigado, gente, por estar vindo aqui em mais um podcast. Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem, e acompanhando a gente hoje nesse podcast, o Marcos Escobar, que é o presidente da Associação Comercial, economista. É um assunto que envolve dinheiro, presidente. Pois é. Né? E tecnologia, né? Tecnologia aí catanduvense, da micro-região, né? Praticidade, envolve muita coisa bacana. E muito... Fiquei conhecendo a história que nós vamos contar, né? Fiquei impressionado que a plataforma que eles criaram aí... Então, aí fica até o final do podcast, que é muito interessante, né? Bastante, até porque o Jorge e o Orlando são os donos do Decar. E não são de tecnologia, meus amigos, porque a gente imagina que quem desenvolve um aplicativo de corrida, de carro, de moto, seja alguém de tecnologia. E vocês não, vocês vieram das ruas como motoristas, é isso mesmo? Conta pra gente como é que foi isso, essa transição de motorista para tecnologia. Vai aí. Conta pra nós, velho. Nós somos empreendedores, na verdade. Sim. São grandes empreendedores. A gente é daquela área do público, né? Antes a gente era motorista de ônibus, então a gente conhece muito bem esse fator do que a população precisa, né? E daí pra frente a gente foi idealizando tudo isso. Então, vocês saíram de motorista de ônibus, dois amigos, né? O Jorge e o Orlando, começaram um dia a conversar. Lô, nós vai aposentar motorista? Não, vamos empreender. Vamos empreender fazendo o quê? Cara, você viu que tem um negócio aí de aplicativo. Como é que foi essa transição, Orlando? Um dia o Jorge me convidou, falou assim, ó, o que você acha da gente montar um aplicativo também? E aí a gente tivemos várias reuniões e foi surgindo a ideia, né? E a primeira oportunidade foi pegar uma cidade onde não tinha nenhum outro aplicativo, que fosse mais tranquilo da gente poder estar trabalhando. E a cidade escolhida foi Catanduva. Vinha num déficit no ônibus aí, não era bem atendida a população, eles tinham paralisado, tinha tido uma greve, e aí a gente aproveitou essa oportunidade para cair para dentro, né? Fazer aquilo que a gente sabe fazer, divulgar o nosso aplicativo, né? Que é o Decar, que começou com vocês dois. Vocês dois dirigiam no começo. Isso. A gente saía de Rio Preto, todo dia a gente trabalhava no ônibus na época. Ainda então, continuava no ônibus? Continuava. A gente entrava 3 horas, né, 3 Jorge? horas. 3 horas e saía 1h da manhã. Quando era 7 horas da manhã, a gente estava vindo para cá de novo. Vinha de carro, vinha de moto, passava o pedágio, mas nós tínhamos que vir todo dia. Saía daqui 12h, 1h. Aí a gente foi adquirindo um motorista aqui, um motorista ali, mas todo dia no começo a gente vinha para cá fazer divulgação, conversar com as pessoas, apresentar de comércio em comércio. Hoje a gente até passou, qual que é aquela rua? É a Rua Brasil ali, do centro? Passamos nela ali e falamos assim, ó, até o Jorge comentou, ó, nós já andamos muito nesses comércios aqui de porta em porta, conversando, divulgando, para poder a gente fazer o nosso serviço, né? E aí o pontapé mesmo, inicial, foi quando o Jorge virou para mim e falou assim, ó, vou pedir as contas lá em cima hoje, que era onde a gente trabalhava. Aí ele falou para mim, eu virei também e falei assim, ele estando lá, eu cheguei junto, ó, também vou pedir as contas. E nós dois pedimos as contas e metemos a cara e continuamos. Empreendedor. Empreendedor de verdade. E de 2 carros, hoje, Sim. 2.000 carros. Praticamente. Impressionante. Na cidade de Catanduva, 115 mil habitantes, já existem 2.000 motoristas cadastrados que prestam serviços, quer dizer, impressionante. Sim, Se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso aí, né? Como é que foi esse crescimento? Como é que vocês chegaram nesse número? É uma bastante batalha e bastante divulgação, bastante dinheiro investido
sem medo de voltar para trás, é o pensamento de empreendedor, né? É você saber que você precisa arriscar. Eu acho que foi isso que o Jorge sempre mostrou e sempre foi isso que eu também sempre tive, né? Meu pai sempre falava para mim assim, ó, cavalo arriado não passa 2 vezes. Ou você monta, ou outro vai montar, e aí lá na frente você vai reclamar porque você não montou nele. Então eu acho que essa oportunidade que a gente agarrou aí e foi firme foi nisso, né? Sempre tá pensando no foco lá na frente, sempre mais na frente. Independente se a gente vai gastar dinheiro ou não, mas sempre arriscando em algo que vai trazer rentabilidade para a gente, vai trazer sucesso. E os motoristas foi nisso. Aquilo que a gente sempre está falando. Um vai indicando o outro, um vai mostrando para o outro o que a Decar tem de melhor, que é o motorista ele ganha mais com a gente, entendeu? Ele tem a rentabilidade melhor, ele fica com em torno de 85% de tudo aquilo que ele arrecada é dele, entendeu? Ele pode fazer o seu horário, ele pode fazer o seu dia. Se ele tiver que sair para levar um filho no médico e buscar a esposa, qualquer coisa, ele pode, ele não precisa ficar preso dentro do seu serviço registrado. Ele precisa ir no médico, não vai, porque senão ele vai perder o dia, vai perder a cesta básica. Não, com a gente ele vai ganhar aquilo que ele fizer, produção. Então ele precisa, no período da manhã ele não tem que trabalhar, beleza, mas na tarde ele vai se dedicar e vai fazer o que ele perdeu no dia. Mas ele pode programar. A gente tem motorista aí que ele fala, ó, quando eu preciso eu vou lá, pago a minha viagem, vou viajar, desestresse, quando eu venho começo a trabalhar de novo. A diferença é essa hoje. Muito bom. E tem um outro diferencial, Jorge, que eu queria conversar com você, que é sobre o Decar estar aqui, né? O escritório é aqui, ele está na região. As pessoas conversam com o Decar, não é uma máquina que conversa com as pessoas. Se houver qualquer tipo de dificuldade, a comunicação é aqui, imediata, né? Esse é um diferencial grande, né? Sim, a gente sempre procurou buscar proximidade junto do passageiro, né? Quando a gente começou, a gente escutou o que o pessoal mais reclamava em outros lugares. Então, qual que era a maior deficiência? A gente veio para melhorar essa parte. Eu tenho dificuldade de falar para ter um suporte, aconteceu alguma coisa, esqueci algo dentro do carro. Então, tudo isso a gente veio para facilitar tanto pro motorista como pro passageiro. Por isso, nosso suporte é 100% humanizado. Bacana, é um diferencial, viu, Marcos? Você queria fazer uma pergunta, né? Então, na verdade, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho, a gente falou de Catanduva, né? Pelo que vocês, da palhinha que vocês deram, hoje, quantas cidades, quantos carros, quantos usuários vocês têm hoje, né? Porque vocês tiveram um crescimento muito grande, acho que tem 5 anos a empresa de vocês, né? É muito nova, muito recente, né? Para falar um pouquinho de como que vocês atuam aqui também, né? E qual que é o grande diferencial de vocês entre esses aplicativos que a gente já mais conhecidos, assim, né? Vamos lá, o grande diferencial é o suporte e o ganho do motorista, né? Certo. E o tempo de resposta para o passageiro. Isso daí é um diferencial que ninguém tem, só a gente tem. Certo. Catanduva é uma cidade diferenciada em todos os sentidos, porque Certo. Catanduva é uma coisa onde você coloca e tudo dá certo. Olha aí. Você tem que ter paciência para poder as coisas dar certo. Não é aquilo, vou implantar hoje, amanhã está tudo pronto, já estou recebendo. Não é assim. Certo. A gente tem um investimento por passageiro, a gente tem um CAC, o custo de aquisição por cliente é de R$15, né? É mais ou menos o que custa para trazer um passageiro para a plataforma. Tem passageiro que custa menos? Tem. Tem passageiro que custa mais? Tem. Por que tem esse CAC? Esse CAC é o que você dá de desconto pro passageiro para ele poder experimentar o aplicativo. Quanto tempo ele demora para se viciar no aplicativo? 2 corridas, uma para ir e uma para voltar. É o tempo que Aí a pessoa fideliza. fica encantado com o aplicativo. Olha só. Sim. Se a sua experiência não foi muito boa, a gente dá outro cupom para você poder experimentar novamente e ver que realmente a experiência é boa. Sim. Né? E sobre outros municípios, ele varia de acordo com a cidade. Certo. Cada cidade ela caminha de um jeito, cada cidade ela tem um mercado de um jeito. A renda, o PIB de cada cidade é diferente. Né? Então, em cidades do Nordeste onde a gente está, cidades boas, a grande dificuldade a lei de trânsito lá é um pouco mais, não é branda, na verdade ela é branda, porque lá a pessoa anda sem capacete, Sim. lá a fiscalização é mais branda, então é um pouco mais demorado para pegar na cidade, mas pega também. Quer dizer que vocês já estão em outro estado também. Sim. Além dessa micro-região aqui no Noroeste, né? Quem que vocês estão hoje, por exemplo, aqui, aqui em torno aqui do estado de São Paulo? Aqui, Catanduva, São José do Rio Preto, Fernandópolis, Votuporanga, Barretos, Olímpia, Penápolis, Lins.
Muito bem. E fora do estado, você está onde? Fora do estado de São No Paulo? Piauí e Maranhão. Piauí, Maranhão. Piauí e Maranhão já. Olha aí. Que E quantos usuários vocês têm hoje? Já? Mais de 200 mil. Mais de 200 mil usuários. Em 5 Muito anos. bom. Tá vendo? O Decar é um Pô, sucesso. não quer um sócio aí? Uma coisa assim que eu queria ver com vocês também, quer dizer, 200 mil usuários, né? Quantos motoristas? Mais de 18. 18 mil motoristas. Impressionante, virou uma É indústria. bacana. Olha só, pessoal, uma indústria de prestação de serviço, 18 mil funcionários, 200 mil usuários. Agora, o senhor que é economista, seu Marcos Escobar, que Nasceu- pensa em números e dinheiro, só vê isso na frente porque é economista, é da Eu vejo profissão. emprego, olha uma né? oportunidade. Uma coisa que a se gente vocês puderem sempre, comentar, né, é o que a inclusive. gente sempre, quando começou, focava, né? A gente queria dar oportunidade para outras pessoas. Sim. E graças a Deus a gente consegue ajudar muito pai de família com isso. Isso pra gente é muito engrandecedor nessa parte pra gente, quando o pai de família chega e Quanto fala. que ganha um motorista? É um motorista, vocês chamam? Isso, motorista parceiro. cadastrado de vocês aí hoje. Depende da cidade média. e depende do tanto que ele vai trabalhar. O motorista, tá. 12 horas por dia, 14 horas por dia, ele vai tirar uns 1.600, 1.500 a 1.800 na semana. 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 Então, a gente pode imaginar que um motorista exclusivo vai tirar pelo menos 5 mil por mês. Sim, Pelo menos. sim, Daí para mais. sim. Que é um salário de gerente hoje. E vai depender do... Da que ele- dedicação. Só que ele depende dele mesmo. É que ele vai ter os custos dele, né? Vai ter o combustível, Em cima né? do o custo você tira carro. 30%. É um salário de gerente, só que sem a responsabilidade do gerente. É. Né? Entendeu? A responsabilidade E dele assim, é muito e também menos, a pressão dele é o muito salário menos. ele que vai fazer, porque se ele quiser trabalhar mais, menos, Vai né? fazer mais. Tá. Ó, a Os cidade, horários. uma das cidades que a gente começou agora, que a gente está indo pro primeiro ano dela, já tem motorista que já tira mais de 6 mil no mês. Entendeu? 6 mil. Qual Então, cidade que é? Que é, a última que a gente abriu foi Penápolis. Então a gente já tem motorista que já tira mais de 6 mil no mês. E Penápolis só tem 60 mil habitantes. É uma cidade relativamente... Metade de Catandu. Sim, Sim, metade o cara de tira Catanduva. 6 mil por mês em Penápolis. No Maranhão, o motorista tira mais de 5 mil no Cara, mês. ele tá no céu no Maranhão. É Ele tá no muito céu. diferente. Pois é. Ele tá no céu. E me fala uma coisa, podemos dizer que a Decar, o nome do Decar, né? Que eu tenho curiosidade de saber. Podemos falar que a Decar é uma empresa aí que se especializou no interior, nas cidades menores, né? É o foco de vocês atuarem nessas cidades mais médias que esses grandes plataformas não usam aí, né? Que eu vi pelo nome que você falou, né? Fernandópolis, Araçatuba, Birigui, Catanduva, Rio Preto, né? Penápolis, todas cidades que A maior de é Rio 50 Preto. mil habitantes aí. Rio assim, Preto, né? 450 mil, né? Mas o foco de vocês está na região, pelo que eu entendi, começando a sair agora da região, Sim. mas focado em cidades de médio porte neste momento. Sim. É isso mesmo. Sim, sim. Hoje a gente atua com as micro-regiões pensando no crescimento da plataforma, né? Certo. Que aí o mineirinho que sempre vai comendo pelas beiradas para depois ele Sim. abraçar o grande porte. Esse é o nosso grande foco hoje, pensamento. A gente abraçar a cidade do porte de Catanduva, um pouco menor, para aí no futuro a gente pensar em algo maior, né? Então é assim que a gente sempre... O nosso foco é sempre o algo maior, mas primeiro a gente começa com aquilo que a gente tem em mãos, né? Pé no chão. Isso, com os pés no chão, Isso é trabalhando o importante. que a gente tem. A gente não dá o passo maior do que a gente pode dar, sempre com foco, né? Corrija se eu estiver errado, ô Marcos, você que é economista, raramente alguém nasce grande. Né? Quem nasce grande, pelas histórias que a gente ouve, é monstro. Monstro nasce grande e sai assustando. Né? O normal é começar pé no chão, olha, vamos ver aqui, erramos ali, vamos acertar aqui, erramos ali de novo, acertamos aqui. Inclusive a Decar teve um período de adaptação, de troca de sistema, ou de ajuste do sistema, o que é absolutamente normal, né? É evolução constante, é assim que vocês pensam? A gente tem que estar todo tempo evoluindo, né? E melhorando o sistema para que cada dia mais o passageiro consiga carro mais rápido e o motorista tenha uma renda melhor. Certo. Ok. Então, mas uma coisa que eu queria ver com vocês também é o seguinte, vocês pelo jeito não transportam só pessoas Não. e também não tem só carro.
Não tem. Então fala um pouquinho isso aí, como que... Moto, É. inclusive, é relativamente novo, né? Porque Decar era só carro, inclusive o nome é o carro, né? Decar. Isso. Só que é aportuguesado com a letra D, Decar. Em Catanduva ficou Decar, né? Decar? Decar pelo sotaque da região é Decor. Mas quanto tempo tem moto? E como é que surgiu essa A questão? moto ela tem em torno de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, pela necessidade também que o pessoal estava pedindo, né? O que acontece? A gente tem que pensar em todos os meios. Hoje o Decar, para você ir, se você tiver em 4 pessoas, sai muito mais barato. Sai mais barato do que o ônibus, se você for pensar nessa Sim. parte. Mas vamos supor que você está sozinho. Aí, às vezes, para a pessoa que está sozinha, a tarifa mínima pode pesar para ela. Uhum. Então, a gente quis trazer a moto para isso também. Porque em vez de a pessoa ou ela ir a pé no que ela precisa, ou ela pegar o ônibus, ela pode pegar a moto com a gente também, entendeu? Se ela já vai chamar o outro serviço de moto, que é o mais famoso que a gente conhece, que é o mototáxi também, por que não dentro do aplicativo? Então essa também foi a ideia de trazer. Sem contar que você precisa levar documento, você precisa fazer uma série de coisas. Sim. Que a moto é muito mais rápida, entendeu? A gente teve um motoqueiro agora esse dia, conversando com ele, que a gente sempre faz bate-papo com os motoristas. Uma vez no mês a gente se reúne, compra salgadinho, Coca-Cola, pra gente estar junto, tá vendo qual é as dificuldades dele e tá tentando sanar essas dificuldades. Ele falou pra gente, já na Decar eu já fui em São Paulo levar remédio pela Decar, entendeu? Poxa. O passageiro chamou, preciso levar um remédio lá agora, urgente, e tem que ser agora, não pode ser depois nem nada, porque tinha um horário específico para ele chegar lá. E ele falou, saí daqui e fui bater em São Paulo pela Decar. Então a gente sabe que tem esses processos que as pessoas precisam e às vezes precisam dar uma economizada, então foi isso que a gente pensou também em agregar. Fora outros serviços que a gente tem em mente em trazer também, né? Para agregar ainda mais na Decar, né? Outros, que é a questão do aperfeiçoamento constante. Isso. Né? Você vai vendo necessidade do mercado, fala, vamos tentar aqui, olha, ali tem uma lacuna de mercado, que é o que os empreendedores fazem, né? Buscar lacunas de mercado. Sim. Agora, a moto, o Decar é mais caro que o mototáxi ou é mais barato que o mototáxi? Mais barato. Mais barato. Hoje ele é mais barato que a moto, né? Eu Que o estou mototáxi. falando do valor mínimo, né? Isso. Porque o que acontece? Quando você liga no mototáxi, o que o motoqueiro teve que fazer? Ele teve que sair da casa dele e ir para a central de mototáxi, aí recebe a ligação lá e ele vai até você. Com a gente não. Se ele tiver para a rua, ele já está recebendo a outra chamada. Então, por isso que a economia é um pouco melhor. Porque às vezes ele está levando uma pessoa no Emílio Carlos e já tem outra lá. Então ele não vai precisar voltar na central para ir buscar, voltar até no Emílio Carlos para pegar outra pessoa. Ali ele já vai pegar outra pessoa e vai levar embora também. Assim como o carro, assim como a moto, assim como todos os outros produtos que a gente tem dentro da plataforma, entendeu? Isso é pensando sempre, otimizando o custo que o passageiro tem, o custo que o motorista tem de ficar vai e volta, por isso que a gente sempre pensa na corrida mais rápida para ele. A ideia sempre seria o grande volume, ele já deixar um e colocar o outro dentro do carro sem precisar se locomover, sem ter passageiro. Mas hoje em dia a realidade não é tão assim. Viu, Luciano? Eu sempre falo assim, né, das andanças nossas com presidenciação, o potencial que tem uma região nossa, né? E principalmente na região noroeste, a micro-região. É verdade. Você vê, a gente vai muito para cidades maiores para fazer negócio, então já é bem resolvido essa questão. Tem a plataforma lá todo mundo usa hoje, né? E você vê em Catanduva, como você imaginar, porque para esses grandes operadores é difícil, né? Eles nem conhecem, né? Acho que até Rio Preto ainda caberia, mas essas cidades médias, por exemplo, aqui, tem uma demanda muito grande. Geralmente o sistema público não é muito eficiente, né? E não é só em Catanduva, é em todas as cidades. É muito ruim o sistema público brasileiro, né? Quer dizer, vocês entram numa região que é um dos maiores PIBs, né, do mundo, né, do Brasil, ao interior de São Paulo. Quer dizer, cidades médias que têm necessidade de ter um transporte, né, não só de gente, como você falou, de medicamento, peça. Né? Quer dizer, é uma ideia fantástica. E é um potencial... Não, potencial de crescimento, se eles começarem a Fora olhar que nicho de mercado, meu Deus do céu. Parabenizar você pela ideia, porque Vai longe, é uma ideia muito inovadora. Muito né? bom. Para acreditar que uma cidade, né, de 100 mil habitantes aí, era tudo para não dar certo, né? Porque, enfim, então é fantástico, né? O produto de você. Sempre né? no seu serviço, né? A primeira coisa que a gente sempre tem é confiança naquilo que a gente vai fazer.
Se a gente vai entrar na cidade, a gente primeiro vai, estuda e a gente já vai com confiança, não. Se a gente entender que não está confiante, a gente nem vai perder tempo naquela cidade, entendeu? Sim. Perfeito. Porque ninguém quer jogar dinheiro fora também. Sim, sim. Não é só pensar, mas quando a gente pensa em todo o custo, é custo do passageiro, custo do motorista e custo da empresa. Você não pode só pensar no nosso bolso. A gente tem que Sim, pensar em sim. todos os bolsos que estão do nosso lado. Né? Sem dúvida. Agora, quais são as exigências que vocês fazem para alguém ser motorista de aplicativo de carro? Tem que ter o carro zero? Tem que ter... que exigências? Algum O que a critério? pessoa tem que fazer ou tem que ter? É o que a lei federal pede. Carro 10 anos de fabricação. 10 motorista, anos. 10 anos de fabricação, 4 portas. 4 portas. Ar-condicionado. O motorista ele tem que ter o EAR na carta dele. E a gente também faz a vistoria de documentos, antecedentes criminais, para que todo mundo venha ter uma viagem mais segura. EAR, é? Exerce atividade remunerada, o que dá direito de você trabalhar com transporte de passageiro, carregando os passageiros. E tá, recebendo tem que ter dinheiro isso. por isso. Tem uma licença que ele tem que ter? Vem uma autorização na carta, vem o EAR atrás da carta. Vem na dele, o carteira EAR. de Isso. motorista, ele tem que ter essa autorização. Isso. Assim como na carteira de motorista vem, eu acho que vocês devem ter porque usam óculos. Ah, é isso. É a mesma coisa, vai Isso. vir a sigla Sim. lá, é a letra A de quem usa óculos, mas eles não vai vir lembro. lá É a letra A. o EAR. É que carteira de motorista a gente não fica olhando. Não. Você Isso. pega e põe na carteira. Olha Mas o guarda. Se o guarda parar e eles não estiver carregando a pessoa, eles podem ser multados por aquilo lá, entendeu? Ah, tá. Porque aquele é obrigação dele ter também. Quer dizer que ele Entendi. foi lá e colocou na carteira que ele vai trabalhar como motorista recebendo pelas corridas que ele está Quer fazendo. dizer, se eu tenho um carro de 10 anos de uso, Isso. quero ser motorista, eu primeiro vou lá no Poupa Tempo, falo, olha, eu preciso alterar minha carteira de Isso. motorista, incluir o EAR, tem toda uma burocracia ali, Trâmites lá, isso. né? E aí, então, é emitida uma nova carteira e aí eu vou poder, então, trabalhar como motorista de aplicativo. Isso, desse jeitinho. Muito bem. É super simples. É. Tá. Eu acho que você podia comentar, assim, pelo menos para mim, eu sou um pouco mais... Como é que funciona, por exemplo, o usuário, né? Eu, sinceramente, não usei o serviço de vocês, né? Queria entender qual que é a classe, qual que é a classe de atendimento que vocês usam e como é que funciona, por exemplo. Eu vou lá, contrato um carro, eu pago lá na hora pro motorista, como é que funciona esse... É difícil pagar? O acesso? Me explica um pouco como é que funciona. E aí, Jorge? Eu Vamos lá. contratei, paguei, eu vou lá, vou fazer uma Chamei. viagem. Instalei. A classe é a mais difícil de chamar mesmo, hein? Viu, Luber? Vamos lá. Você não... O quê? Eu já tenho o Decar instalado. Geralmente, vamos lá. Geralmente, quem busca mais a gente? A C, a D e a E. Né? Que às vezes é a pessoa que não tem o carro, não tem a moto, então eles acabam chamando bastante. Geralmente, quem tem o carro no dia a dia, ele utiliza para ir para o serviço ou para alguma outra atividade. Quem não Certo. tem o carro e uma moto acaba utilizando, porque já que você não tem um carro, você acaba utilizando muito mais o aplicativo de transporte. Certo. Vamos lá, sobre baixei. Peguei o aplicativo, baixei o aplicativo, coloquei os meus dados e tenho que tirar uma selfie ali. Que ainda vão pôr, vai estar aparecendo para vocês o aplicativo aí, viu, pessoal, na tela. Então, mas- Exiguar com o QR Code. Quem tiver interesse, né, depois no podcast entrar, viu? Mas você viu que legal? Ó, você instala, baixa o aplicativo de graça, Sim, põe lá seu CPF, Sim. nome, endereço e tira uma selfie. sem a selfie não passa. Porque o motorista vai identificar quem é o passageiro. Precisa. Entendi. Tá? Quer dizer, então tem uma foto lá Sim, minha, tem que ter uma selfie sua. tá, com meus documentos. Não, Ok. só você tem O que CPF. cadastrar os seus dados e tirar uma tirar uma foto. foto. Tirar uma Exatamente. selfie. Facinho. Ok, cadastrei, pus minha foto e agora eu vou lá pegar vou contratar o serviço. Vamos lá, você coloca ali o endereço onde você está e coloca o endereço para onde você vai. Antes mesmo de você chamar o carro, Certo. você já sabe o valor da sua corrida. Aí Certo. você vai ver se você quer ir ou não. Certo. Antes de você chamar o carro, o valor da sua corrida já aparece para você. Eu acho viável ir. Então eu vou chamar. Assim que você chamar, o motorista atender, aparece a foto dele, o nome dele e a placa do carro dele, o modelo do carro dele e a cor. Certo. E você acompanha no mapinha Sim. aonde o motorista está até chegar igual os você. aplicativos. Isso. Mas e aí, como que é o pagamento? Aí cheguei lá, vou pagar que jeito? Aí tem as formas de pagamento. Cartão de crédito via app. O que é isso? Você adiciona o seu cartão de crédito no aplicativo, maquininha de cartão, que você paga direto por motorista, dinheiro e Pix. Vou pagar em dinheiro. Finalizou a corrida, você vai lá, deu o valor de R$10. Você vai lá e dá o dinheiro para o motorista. Paga diretamente ao motorista. E no final, olha, eu fiquei alguma coisa descontente,
Você pode avaliar o motorista e colocar alguma reclamação ali que a gente vai tentar entrar em contato com ele para estar melhorando. Quer dizer, então Não eu tenho só três reclamação, formas. mas a sugestão também. Elogio, Sim. sugestão, né? Isso. E a questão que parece que quem vai usando, né? Vocês estavam dizendo que tem um... Tem um cashback. Vai ganhar um cashback, um percentual, né? Sim, quanto mais você usa, mais cashback você ganha. A gente oferece Certo. hoje 5% de desconto. Peguei uma corrida de R$10, fui até o centro. Certo, Finalizei a corrida, ganhei 5% de desconto. certo. Correto? Você ganha de desconto ou cashback? Cashback. Cashback, ou seja, Cashback. Aí eu vou vou usar de desconto acumulando... na próxima corrida. Tá, eu Se vou você acumulando, quiser. né? Vai acumulando. Ou pode acumular. Pode descontar ou pode, Eu pode desconto acumular na próxima. até a hora que Exatamente. você quiser usar. Exatamente. Desconto Ah, na eu- próxima ou acumulo. Isso, eu fiz uma corrida de R$10, ganhei 50 centavos. Vou usar nessa? Não. Aí eu junto na outra mais 10, ganho R$1. Na outra eu pago só 9 porque eu ponho o cashback para usar. Senão você vai acumulando, entendeu? Até a hora que você achar que é viável, você ganha uma corrida só de cashback. Então, Quem na já verdade, acumulou você tem- muito? Quem já acumulou muito de cashback, por exemplo? Hoje o Fernando tava falando pra gente ali na frente, né, Fernando? Tinha uma Oi, passageira. O Fernando que é o gerente, supervisor, motorista, Isso, carregador. aqui de Catanduva. Ele Cobrador, né? conversando com a Fotógrafo. gente, que ele estava conversando com a passageira e a passageira nem sabia que tinha 40 e poucos reais de cashback. E aí Uau. ele ensinou ela a utilizar, A ela pessoa que utilizou usa a todo semana dia, toda. né? Usa Em média todo vai dia. gastar o quê por dia? Vamos gastar uns A taxa mínima da corrida é 9. 9. R$9. Vamos Vai falar em gastar 10, vai, vamos falar em 10 para arredondar. 22 dias úteis, R$220. Mas é difícil a gente falar em 22 dias úteis o quanto que ela gasta, porque Mas vamos uma geralmente... média assim, né? Mas é que geralmente eles sempre estão em 2, 3 ou 1 Ela ou 3, ganha- então acaba às ganhando. vezes tá. ela gasta menos do que ela ia Sim, gastar sim. com Mas quer no dizer, mínimo com ela o vai ganhar transporte. uma viagem, 2 no mês. Sim, Aí, e Você, tudo mas desconto. você não cobra por passageiro, você Não, cobra da por corrida. corrida. Se tiver 3 passageiros ali e motorista no Decar, meu, Vai. O que embora. você contrata, você não contrata o motorista, você contratou o carro para levar ele, né? Então, por Certo. isso, você pode levar ali você e mais 3, 4. Não pode levar 6, 7, que tem gente que quer fazer isso, Não. viu? Aí você Só se for uma acaba van, né? com o motorista, entendeu? Então, você Se tiver uma contratou... Kombi de 10 anos de uso. Você contratou a capacidade do carro, é Agora, R$10, olha você que- vai dividir por aquilo Veja ali. que bacana. Se eu tô lá, eu, esposa e um filho, vou de ônibus, vou gastar 12, Isso. né? Por aí, pouco mais, pouco menos, vou gastar por aí. É. Se eu for de Decar, vou gastar menos. Ainda tenho o conforto do cara parar na porta da minha casa, Chegar mais rápido, né? chegar mais rápido e me deixar onde Na eu tenho porta. que O ir. motorista que é estabelecimento. cadastrado, né? É muito Ah, bacana. o sistema é muito bacana. Esse é o raciocínio, né? E aqui De numa você- cidade que não teria acesso a um desses grandes. Sim. né? Sim. Então, interessante. Então, né? sempre pensando nisso, na comodidade do passageiro sair e aonde ele vai ficar, entendeu? E na viabilidade da corrida, tanto para os dois, para o passageiro quanto para o motorista também. A gente não pode inviabilizar o negócio Certo. que seja bom só para um lado e não para Sim, o outro. Se o sim, motorista não ganhar, ele não vai fazer a corrida. Claro, Então, claro. você sempre tem que pensar Com nisso. Né? certeza. Você precisa ter parceiros em todos os pontos, né? Sim, Você precisa ter o motorista de parceiro, você precisa ter o passageiro de parceiro, sim. né? Para ele usar o seu aplicativo e, assim, gostar daquilo que ele está usando. Acho que esse é um ponto fundamental. Eu gostaria de perguntar para vocês um assunto que a gente ainda não entrou, o presidente, sobre a questão de conseguir motoristas ideais. Existe um motorista ideal para a empresa, acredito eu, que é aquele que se dedica, né? Como é que é feita a conquista de motoristas? Vocês vão até os motoristas, eles vêm até você, é dos dois jeitos, como é que funciona? É de ambas maneiras. Alguns procuram a gente através que ficam sabendo do aplicativo na cidade, outros também a gente vai atrás, sempre buscando mais e mais motoristas para a população, quando chamar sempre tem alguém mais próximo. Como é que você busca esse motorista? A gente faz trabalho nas redes sociais, Uhum. que hoje em dia a rede tá. social ela atinge um alvo bem maior, né? Sim, Então a sim. gente acaba buscando por lá. Mas Entendi. o essencial é aquele que sempre o velho boca a boca que funcionou, né? É você indicar para o seu amigo aquilo que você está fazendo, Sim. o bom atendimento, aquilo que a gente ajuda entre os motoristas, está sempre tentando estar próximo. Lógico que agradar, ninguém agrada a todos. Sim, sim. Né? Você não consegue agradar gregos e troianos, mas a gente está sempre tentando melhorar nesse feedback com o motorista, né?
ver aquilo que a gente pode mudar, ver aquilo que a gente não pode mudar. Quando a gente consegue dizer sim, a gente diz sim. Quando a gente não consegue, a gente diz não. Infelizmente, isso é todo negócio tem o lado bom e o lado ruim da história, né? Mas a gente faz de tudo para tentar deixar os dois lados agradável aí. Sim. Mas o maior comunicador de tudo é o próprio motorista, que ele vai levar aquilo que ele está adquirindo, né? Que é o seu serviço, quanto que ele conseguiu fazer, o feedback que a gente ajuda, quanto que fica para ele. Esse é o maior feedback que a gente tem em todos os lugares, né? Até Rio Preto, os motoristas fazem, não, aqui a gente vai fazer de tudo para a Decar pegar, porque a gente ganha muito mais, a gente tem um suporte presencial de vocês, a gente consegue falar com vocês, então esse feedback deles diariamente é o essencial, todas as cidades, que eles têm proximidade com o suporte nosso, né? Ô, Lubeno, acho que a gente, daqui a pouco o tempo vai se esgotar. Eu queria vender um pouco aí a história. Depois, inclusive, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queriam colocar, tá? Vocês ficam à vontade. Eu queria que vocês falassem um pouco, né? Porque a intenção nossa aqui, da Associação Comercial, né? Estamos fazendo 93 anos, o aniversário e agora no mês de agosto. A gente ficou muito feliz, a gente acabou fazendo um convênio, né? A Associação AACE com a Decar. Opa, agora vai. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco. A gente vai levar várias vantagens para o associado, né? Que vai ter uma tabela de desconto, a gente vai fomentar. Por exemplo, nós temos grandes empresas aqui, o comércio mesmo aqui local, quer dizer, são todos funcionários que vão precisar usar o transporte de vocês. Nós temos muitas fábricas hoje que tem 500 funcionários, 1.000 funcionários, 100 funcionários, né? Metalurgia. Quer dizer, a gente fazendo um convênio, pode ser grandes usuários de vocês. Você explicar um pouquinho e agradecer, viu, o convênio de vocês, acho que tem um potencial muito grande para a gente explorar, não só em Catanduva, com toda essa micro-região nossa aqui, né, que é muito... existe também, vocês conhecem a parte de transporte de mercadorias, né? Aqui pode ir para Itajubi, aqui pode ir para Santa Adélia, enfim, se a gente tiver um mecanismo de leve trás aí, né? Eu acho que tem muita coisa. Sem dúvida. E esse convênio a gente quer, inclusive, levar esse tipo de oportunidade para vocês. Se vocês pudessem falar um pouquinho como que vai ficar, né? A gente vai começar a divulgar esses convênios. Em breve, viu, associados, nós vamos se associar à ACE, é mais um benefício que nós estamos trazendo, não só na área de saúde, na área de transporte, né? É uma área que tem muita dificuldade aqui na cidade, que a gente sabe, né? Quer dizer, vai ter desconto, tem cashback, associado vai ter condições melhores, quer dizer, uma empresa que tem um contrato com a gente, de confiança, que é daqui, né? Fácil de resolver. Então, se vocês pudessem, primeiramente agradecer a vocês, viu, pela confiança e associação, pelo convênio. Eu acho que tem muita oportunidade para a gente trabalhar juntos aí, viu? A gente que agradece a oportunidade, né? E todo mundo cresce junto. Aquilo que o Orlando falou, ninguém cresce sozinho, né? Todo mundo se ajudando, todo mundo cresce junto. Sobre a ACE, o cupom de desconto a gente já até fez. Sensacional. Conversando ali com o Igor, já tem até um cupomzinho de desconto já especial. Um cupom de desconto ainda não foi feito, é especialmente para a ACE mesmo, para quem já é colaborador. Então aí o pessoal vai divulgar tudinho, né? Para quem já trabalha nas empresas. Pra gente vai dar mais comodidade. É que nem aquilo que a gente falou, o pneu da moto furou, do carro furou, e agora? O que eu vou? Eu vou, mas vou ter aquele descontinho para eu poder ir trabalhar. E também no final do mês dá um montão, né? Opa, dá um desconto bom. Legal. E o desconto é ilimitado, tá? Não é aquela coisa, eu vou usar só 2 dias? Não, você vai usar 3, 4, 5 dias. Enquanto você estiver usando, quiser, pode usar tranquilamente. Os colaboradores, que hoje o pessoal que é associado à ACE. Que ótimo. E também a gente tem umas parcerias que às vezes pode ser levado os que estão filiado à ACE aí. Como que a gente trabalha hoje? Hoje a gente trabalha com as concessionárias, mercados, que às vezes eles falam, mas eu não quero chamar para pagar a corrida na hora, quero receber a nota no final do mês. A gente faz também. Você faz um convênio. Isso, a pessoa Como uma empresa pode fazer também, né? Ela presta um serviço um mês inteiro, né? Isso, em vez de ela ter o aplicativo no celular, ela tem no notebook central da empresa, onde ela... vai chegar um cliente meu, preciso pedir um carro para ele, ela pede por ali e tudo fica registrado lá e ela tem os mesmos benefícios que tem no aplicativo, no celular, e ela vem a fatura no final do mês. Então a gente trabalha assim com concessionária, com mercado, com toda a rede. Às vezes o cara tem lá, quer distribuir peça de moto dele ou as peças de carro, quer mandar na moto, ele também vai ter o faturado dele igualzinho, entendeu?
O motoqueiro vai receber e ele só vai pagar a gente no final do mês, entendeu? Com todos os dados, quantas corridas ele fez, quantas corridas deixou de fazer, tudo bonitinho. Olha que belo convênio. Bacana. Ficamos super felizes com a presença de vocês, tenho certeza. Uma história bacana de empreendedorismo, com uma série de vantagens, com coisas muito positivas. Queria agradecer aqui ao Jorge Azevedo, ao Orlando Aragão, os proprietários da Decar, conversando com a gente sobre esse aplicativo muito especial para nós, para a nossa região, para a nossa cidade. Agradecer ao Marcos Escobar por estar aqui conosco nesse bate-papo especial e encerrar o nosso Mesa Podcast. Obrigado, Jorge. A gente que agradece a oportunidade, tamo junto. Precisar, chama o DK. Legal, obrigado, Orlando. Obrigado a gente sempre agradece, sempre está fazendo divulgação, né? Essa é a parte boa. E parabéns aí, muito obrigado. Vocês estão conversando com vocês são empreendedores, né? Tá na veia de vocês aí, né? Percebe-se que vocês gostam, que né, são apaixonados pelo que fazem, né? Sim. Parece que deu liga aí vocês dois, né? Como sócios, que isso é muito importante, né? Sem dúvida. E é um potencial que é muito bacana pra gente explorar aí já. Não, com certeza. A gente sempre tem o mesmo pensamento e vem coisa nova por aí ainda. Logo vai ter. Vamos fazer um segundo podcast, né? Quando tiver coisa nova, a gente conversa. E aí, vamos fazer o lançamento aqui. Igual o Jorge sempre diz, vem coisa boa aí. Coisa boa. É isso aí, tem que inovar. Pessoal, assim a gente termina o nosso Mesa Podcast de hoje. Queria muito agradecer a sua companhia por estar conosco até agora, curtindo esse bate-papo com o pessoal da Decar. A gente se vê. Acompanhe o nosso podcast, acompanhe cninews.com.br. A gente sempre está junto. Obrigado, até a próxima. Tchau.